Olha que questão interessante aí de mecânica, professor Hilton. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Ele faz uma força aí para cima no cordão de 10 newtons. E a caixa tem uma massa de 5 kg, ou seja, ela pesa 50 newtons, né? Supondo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, ó, ela pesa 50 newtons. E o rapaz, o homem aí está fazendo uma força vertical aí para cima no cordão, conectado a essa caixa, uma força de intensidade de apenas 10 newtons. Ele vai conseguir suspender a caixa, pessoal? Não, né? A caixa pesa 50 newtons. Vamos ver qual é a pergunta que ele faz para a gente aí. Nesta situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é... O valor da força que a mesa aplica na caixa. Esse tipo de questão a UFRN gosta bastante. Representação de forças que atuam num bloco. Você considera esse bloco um ponto material. Não leve em consideração as dimensões dele. E aí me diga lá, sentadinho aí, com bem calma, quais são as forças que você acredita que estão atuando externamente sobre essa caixa? Quais são os agentes externos? Vamos fazer até, professor Hilton, vamos esquecer que ele está puxando essa corda com 10 newton e você tem aqui 5 kg parado aqui. Se você tem 5 kg, a Terra vai puxar com a força-peso de 50 newton, que peso é M vezes G. A massa é 5, G é 10, 5 vezes 10, 50 newton. Se esse bloco não afundou de 50 newton, a Terra está puxando com a força-peso, tá certo? De 50 newton, ele não afundou porque alguma força segurou ele, que a gente chama de normal. Uma força F, que a gente chama, representa por N, de normal, de baixo para cima, também de 50 newton, porque ele ficou em equilíbrio. Se o N fosse maior de 60, ele subiria. Se o peso fosse maior que a normal, ele desceria, afundando a mesa. Então, se ele está aqui 5 kg, vai ter uma força de 50, a normal vai ser de 50 newton. Só que o garoto puxou com 10. Ora, se a força pesa 50 e ele puxa com 10, ele não vai levantar. E qual vai ser o valor da normal, então? Com o professor Hilton aí, a resposta. Ok, ele vai, pessoal, veja bem. Quais são as forças que atuam na caixinha? Para baixo, o peso de 50 newtons. Para cima, a força que a mesa faz na caixa, somada à força que o rapaz fez no fio. Então, para cima na caixa, para cima do bloco, atuam o quê? Duas forças. A força que a mesa está fazendo nele, que nós chamamos de normal, a força vertical e para cima, de origem eletromagnética, hein, vestibulando a força normal, somada à força de tração de 10 newtons. Nós estamos querendo encontrar qual é a intensidade da força que a mesa faz na caixa, a força normal. Então você para pensar. Se a caixa não foi suspensa, eu tenho, poxa, na caixa atua o peso de 50 newtons para baixo, o rapaz fez uma força de 10 newton para cima, mas não conseguiu suspendê-la. Então a mesa está fazendo uma força na caixa para cima de 40 newtons. Porque quando eu somar 40 newtons, que é a força que a mesa fez na caixa, com os 10 newtons no fio, eu terei 50, né, para cima, que equilibra os 50 newtons da força-peso para baixo. E a caixa mantém-se em equilíbrio. Não é verdade? Então a força que a mesa faz na caixa é uma força de 40 newtons. Isso é importante para você lembrar que a força normal, ela não é a reação do peso. A força normal não é a reação do peso. A força normal é de origem eletromagnética. E a força-peso é de origem gravitacional. Ação e reação tem que ser forças de mesma origem. E o que mais, hein, Luiz? Por que a normal não é a reação do peso? Estão atuando no mesmo corpo? Estão atuando em corpos diferentes? Então aí vocês lembram a lei de Newton, né? A força de ação e reação, elas não são iguais. A força de ação e a força de reação, elas não são iguais. O que elas possuem são os mesmos módulos, o mesmo valor absoluto. Então, se vier no vestibular, o módulo da força de ação é sempre igual ao módulo da força de reação, ok. Agora, a força de ação é igual à força de reação? Não, porque elas são grandezas vetoriais e elas têm sentidos contrários. Então, elas não são iguais, tá certo? O que tem é o mesmo valor. Agora, lembre-se que a força de ação e reação, elas atuam em corpos distintos. Se a ação você bate na mesa, se a ação foi na mesa, a reação foi na sua mão. É tanto que dói.
Pode machucar. Então a força de ação e reação, ela atua em corpos distintos. A força-peso é a terra puxando o corpo. A normal é a força aqui que a superfície está fazendo no corpo. Então, todas as duas, o peso e a normal, estão atuando no mesmo bloco. Se elas estão atuando no mesmo bloco, elas não formam um par de ação e reação. Ok? Então lembre-se, a força de ação e reação atuam em corpos diferentes, tá? Por exemplo, a ação da Terra puxando esse corpo com a força peso, ele puxa, é a força de ação. A reação vai estar onde? No centro da Terra. É esse bloco puxando a Terra. Então, a ação é no corpo, a reação da força peso está no centro da Terra, é o corpo puxando a Terra. É por isso que a força de ação e reação nunca se anulam, porque uma está no corpo A e a outra está no corpo B. Então, para se anular, tem que ser como no exemplo aqui, ó, uma força-peso e a normal, uma anulando a outra porque está no mesmo bloco, tá certo? Porque estão no mesmo bloco. Então, lógico que ação e peso e normal não formam o par de ação e reação. E lembre-se que um corpo vem caindo, existe a força-peso, ele vem caindo e não existe normal. Tá certo? Que ele está caindo, a normal só quando ele encosta aqui no bloco. Não é isso, professor Hilton? Outra coisa que é bom lembrar também é o seguinte: quando você pega, só fechando aqui, quando você pega o bloco em cima de uma mesa, a mesa está plana, está horizontal, e você coloca um bloquinho em cima lá da mesa. Aí tem a força peso e tem a força normal. Aí você olha, tem força de atrito? Não. Para ter força de atrito é preciso que o bloco esteja escorregando sobre a mesa, ou então ele esteja em tendência de escorregamento. Você está empurrando, tentando fazer o bloco escorregar, aí sim surge a força de atrito. Tá? Lembrando desse pequeno detalhezinho.